Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos tratar do setor da economia que mais gerou empregos com carteira assinada em 2023. E agradeço a sua companhia todo domingo de manhã com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe também um comentário, por favor. O Rio será a capital internacional da construção e do mercado imobiliário. Estamos falando do setor que mais gerou empregos com carteira assinada nos primeiros meses de 2023. A cada 3 contratações no Brasil, uma foi para obras de infraestrutura. A construção civil voltada para o mercado imobiliário movimenta outras 80 indústrias. Um grande impacto na economia, né? Em setembro, a cidade receberá o Rio Construção Summit, um evento internacional que deve receber mais de 15 mil pessoas. Nele, serão apresentadas e discutidas as mais modernas técnicas e as novas tecnologias para tornar as vidas das pessoas mais confortáveis. Nossos entrevistados de hoje são Cláudio Ermolim, presidente do Sindicato da Construção, e Roberto da Cunha, gestor de conteúdo do Rio Construção Summit. Muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui. Agradeço a sua participação também, Roberto. Eu que agradeço. Muito bom receber vocês dois aqui. Cláudio, como nasceu a ideia de fazer o Rio Construção Summit e o que vai acontecer lá? Bom, Mônica, a ideia de fazer esse evento foi de trazer de volta para o Rio de Janeiro o protagonismo das discussões referentes à indústria da construção. O Rio de Janeiro, no passado, já foi referência para debates importantes e discussões e soluções importantes da indústria da construção, que depois foram replicados no Brasil. Infelizmente, ao longo do tempo, a gente foi perdendo esse protagonismo, perdendo essa relevância, e a ideia do Rio Construção Summit é trazer de novo para o Rio de Janeiro essa relevância, esse protagonismo, ser o centro dos debates dessa importante indústria para o Brasil. Muito importante aqui para o nosso Rio de Janeiro, esses grandes eventos de negócios que a gente perdeu um pouco para São Paulo, então vamos, né? Certamente. Roberto, quais são os principais temas que vão ser discutidos no evento? Nós vamos ter 80 horas de conteúdo, né? Organizado mais ou menos em 60 painéis. Uma maratona, né? É uma maratona. São 3 dias, né, intensos, né, para debater o setor. Né? Uhum. E aí a gente estruturou isso em 3 pilares. Um pilar, né, que é o futuro da construção, e nesse a gente vai, né, debater a parte de industrialização, a parte de digitalização e sustentabilidade. Um pilar que é parte do capital humano, e aí a ideia é refletir sobre parte de educação e trabalho, segurança do trabalho, e outro que é a conjuntura da construção. Esse a gente é um diálogo público-privado, né, que a gente quer trazer as questões de debate sobre política habitacional, financiamento, aspectos regulatórios, legais, licenciamento de obras ambientais, enfim, né, é um cardápio grande, né? Que a gente espera que no final, né, a gente consiga, né, ter uma reflexão grande sobre a conjuntura, né, uma percepção sobre a conjuntura atual do setor e também, né, consiga ter proposta, né, para algumas questões estruturais nossa, né, do setor, que são a parte de aumentar a produtividade, que é um fator crítico do setor, né? A gente fazer frente ao déficit habitacional, que é na ordem aí de 7 milhões, e também contribuir, né, para a parte de ampliar e aperfeiçoar a infraestrutura do país. Né? Esses são nossos... Essa questão do déficit habitacional é muito importante, né? É fundamental para a organização das grandes cidades, né? Até porque a gente tem hoje um déficit... Grandes e pequenas também, desculpa. Até porque a gente tem hoje um déficit habitacional que ele pode ser dividido entre aquelas pessoas que não têm ainda a sua moradia, mas a gente tem no Brasil um grande déficit habitacional, que são as pessoas que moram em condições inadequadas. Exatamente. Então, isso para a gente
é tão importante quanto aquelas pessoas que ainda não têm a sua moradia. Cláudio, nos primeiros meses de 2023, a construção está, quer dizer, agora nesse primeiro semestre, a construção está num momento maravilhoso. E esse evento acontece exatamente neste momento. O que originou esses bons ventos? Bom, eu acho que a gente começa o ano de 2023 de uma forma mais previsível do que a gente começou o ano de 2022. Vamos lembrar que a gente terminou o ano de 2022 e começou o ano de 2020, terminou o ano de 2021, começou o ano de 2022, ainda com algumas incertezas em relação à pressão de custos, uma incerteza em relação a o que iria acontecer com a economia, né? Porque a gente vivia ali um momento tenso de eleição, pré-eleição. Nós tínhamos também uma questão dos juros, né? Que vinha numa curva ascendente. E aí, quando você olha para 2023, a gente tem, primeiro, uma sinalização de estabilidade e agora uma sinalização de início de queda de juros, o que é importantíssimo para o nosso setor. Segundo, a gente tem uma estabilização e também uma queda naquela pressão do custo da construção. E o terceiro, que é nessa mudança política que a gente teve no Brasil, um foco muito grande nos investimentos em habitação e infraestrutura. Então, na hora que você coloca isso tudo dentro de um pacote, existe um otimismo, né? Uma expectativa muito grande em relação a uma retomada dessa indústria, que é uma indústria importante para a economia das cidades, dos estados e do Brasil. Importante, eu diria até que é a mola propulsora, né? Não Quando a tem dúvida. economia está... O primeiro sinal de que a economia está indo bem é a construção, tradicionalmente, né? Você tem hoje, inclusive, 2 estudos grandes que já aconteceram. Primeiro, né, um estudo que diz que a quantidade de engenheiros que você tem no país mostra a sua capacidade de desenvolver, de crescer, de evoluir. E um outro estudo que foi feito também durante a pandemia mostrou que a retomada econômica dos países iria acontecer com investimento na indústria da construção, seja infraestrutura, seja habitação, porque movimenta muito recurso e movimenta muito emprego. Roberto, novas tecnologias. Todo mundo fica curioso, esperando por esse tema, né? O que tem de inovação? O que vocês vão apresentar? Vai ter até um túnel do tempo, né? Túnel do tempo, não. Túnel da construção. Isso. Vai ter uma parte que é a história da engenharia, né? E também tem, e são áreas mais lúdicas, né? Interativas, né? Lúdicas, né? E também o túnel da inovação, né? Que vai desde a parte mostrar todo o desenvolvimento de uma obra, né? Como é que você faz, o que tem hoje de tecnologia, de tecnologia. Pois né? E aí, quais as novidades que vão ser apresentadas? São várias, são muitas, né? Como eu falei anteriormente, a gente está com um portfólio muito amplo, né? Mas eu destacaria, sobretudo, a construção off-site. Né? A construção off-site é aquela que é produzida, né, dentro de uma fábrica e levada para dentro, né, do canteiro de obra para ser construída. Eu acho que isso aí é uma tendência e uma grande fator de modernização do setor. Né? Isso a gente está falando, né, é um sonho de consumo nosso. Né? A gente está falando de pegar, né, peças, elementos de 2D, 3D, né, como um Lego, a gente construir essas edificações. É isso que eu ia perguntar, essa construção de Lego, né? Que você constrói, isso é muito rápido, né? Isso. Você ganha velocidade, você ganha qualidade. Né? Você ganha qualidade não só da construção, porque você tem um controle, quer dizer, você é produzido dentro de uma fábrica, né? Como você também cria um ambiente, né, de trabalho muito mais propício. Né? Então, acho que... E a sustentabilidade também, usa menos água, não é isso? Isso, com certeza. Né? E a gente tem, desse construção off-site, né, nós vamos apresentar uma série, né, de debates, né, que vai envolver a parte de wood frame, steel frame, construção metálica, construção em concreto, enfim, né? É um amplo, né, amplas tecnologias e que a gente vai ter empresas que estão implantando, quem está fabricando também, né? E eu acho também que vale a pena a gente pensar o seguinte, hoje a gente está falando da transformação digital também. Né? Então, um grande tema, né, dentro do Rio Construção Summit
é a transformação digital. E aí, quando a gente fala transformação digital na construção civil, a gente está falando da modelagem da informação da construção, que é o BIM, né? E aí, essa é a base para tudo. Então, a gente vai ter forte debate sobre a questão do BIM, sobre a implantação do BIM das empresas, né? E também alguns desdobramentos em relação ao BIM, que são os avanços em relação ao BIM, tá? Que é a parte de projeto e construção digital e os gêmeos digitais também. E, só para concluir, né, são várias outras coisas, mas... E o diálogo com as startups. Quer dizer, hoje a gente tem... a gente tem, né, a novidade, a agilidade, né? E aí que está acelerando também, quando a gente pensa na transformação digital, são as contribuições da startup que a gente, né, que para o setor a gente chama de Construtechs e PropTechs, né? Eu acho que são vários assuntos. Tem uma curiosidade, né? A gente está trazendo também um professor da Carolina, dos Estados Unidos, né, que é o Lúcio Sobman, que está fazendo um trabalho, né, para a NASA, né, de uma estação, né, na Lua, né. Parece, né, sem nenhum trocadilho, parece uma coisa meio lunática, parece, né, um pouco episódico. Mas é a estação o quê? Moradia? Não, é uma estação, na realidade, é como passagem pensando em como construir Marte, na realidade, tá? Só que tem uma premissa, né? Gente, quer dizer, que eu não sabia, que eu não sabia, tem uma premissa isso, né, para esse desenvolvimento desse projeto, né, que na realidade faz parte de uma equipe maior, não é ele sozinho, né? É uma premissa seguinte: a NASA investe, mas isso tem que ser replicado dentro, né, da sociedade, dentro do próprio setor, né? Então o que a gente vê de novidades são coisas que às vezes a gente pensa, né, igual a gente, né, quando o homem foi à Lua, né, uma série de coisas que a gente utiliza, né? Que acha que aquilo era, né, era totalmente fora de ser replicado aqui, né? Várias questões que eles estão pesquisando, estão fazendo, né, são coisas que já podem ser replicadas no setor hoje. É lógico que hoje, que eu estou dizendo, hoje um pouquinho mais à frente, né? A gente não é de imediato. Quando a gente pensa em futuro, na nossa idade, a gente pensa logo nos Jetsons, né? Isso. Aquelas casas flutuantes, indo os carros voando, né? A gente imagina meio isso. Essa passagem na Lua... Acho que estamos chegando lá. Na frente do Jetsons. Estamos na frente do Jetsons. Cláudio, nesse evento, o Sinduscon tem a parceria da Firjan, da Confederação da Indústria da Construção, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da Confederação Nacional do Comércio. E qual o significado desse evento nessa conjuntura nacional? Acho que o evento ele tem por objetivo a gente, como o Roberto falou, debater assuntos que são relevantes para o setor. E a indústria da construção ela é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Porque você tem os prestadores de serviço, você tem os fornecedores de material, você tem os profissionais, né, engenheiros, arquitetos, geólogos, né, e tantas outras pessoas que fazem parte desse ecossistema. Então, até os estudantes, né? Total. Que é a construção do amanhã, né? Esse é um papel importante também do evento. A gente está fazendo uma parceria com diversas universidades para que elas possam fomentar a ida de estudantes ao evento, para que eles possam também participar das discussões que a gente vai trazer sobre o que está acontecendo hoje, mas também, como o Roberto trouxe, o que vai acontecer no futuro. Então, é fundamental esse evento para trazer, inclusive, para dentro da nossa cidade, para dentro do nosso estado e para o país, soluções, discussões e tecnologias que hoje já estão sendo implementadas fora do Brasil. Então, é um grande fomentador de oportunidades para a gente entender o que a gente poderia já estar aplicando, o que a gente já poderia estar estudando e, efetivamente, o que a gente precisa também do incentivo do poder público para que possa ser implementado no Brasil. Você tocou num ponto importante. Todas as pessoas que eu converso aqui sobre as condições do Rio para ser um polo de inovação, eles dizem que nós temos aqui toda a infraestrutura para isso. Quer dizer, a prefeitura também querendo que o Rio seja um grande centro de tecnologia ali na área portuária. Nós temos muitas universidades aqui, pesquisa, enfim, nós temos toda essa condição. Esse evento de vocês também cumpre esse papel de mostrar para o mundo
essa possibilidade, essa capacidade do Rio de Janeiro. Né? Não tenha dúvida, inclusive, dois grandes apoiadores que a gente tem para o evento são o governo municipal e o governo estadual. E nos dois casos, o que eles querem é utilizar o evento para mostrar essa oportunidade que existe hoje de investir no Rio de Janeiro, essa atratividade, todo esse cenário de oportunidades que a gente está criando na cidade e no estado. Então, no fundo, também o evento vai servir de grande vitrine para que pessoas de fora da cidade, fora do estado e de fora do país possam conhecer um pouco mais das oportunidades da nossa cidade e do nosso estado. Roberto, sustentabilidade. E você tocou nesse assunto há pouco, mas eu queria detalhar, porque isso é um tema fundamental hoje em qualquer área. Na construção, então, nem se fala, né? O que a gente vai ter, o que a gente tem de novidade nessa área de sustentabilidade? Eu acho que esse primeiro é um tema transversal que vai permear, né, todo o debate na parte de ser um setor, né, da parte de economia de baixo carbono, né, de como o setor pode contribuir para uma economia de baixo carbono. Né. Nós vamos ter vários debates em relação a isso. A gente vai ter uma parte, né, que é cidades sustentáveis, inclusivas, né, Smart City, né, a parte de drenagem urbana, né, parte de drenagem urbana. Teremos também vinculado a parte de investimento, acho que isso é fundamental, quer dizer, são fundos de investimentos que nós estamos trazendo, fundos de investimento que tem como requisito para concessão, né, de apoiar, de financiar, de requisitos vinculados à questão da sustentabilidade. Então, acho que mais ou menos isso que a gente vai discutir. Algum exemplo prático igual aquele da Lua para que a gente possa visualizar melhor? Olha, eu acho que o exemplo prático, Mônica e Roberto, seria a parte da construção em madeira engenheirada. Né? A gente tem hoje muito desenvolvimento já no Brasil em relação a isso. Quando você fala também da construção off-site, isso tem total relação com a questão da sustentabilidade, porque a gente vai acabar produzindo menos resíduo, a gente acaba gerando menos fluxo de veículos, né? Porque quando você faz uma construção em loco, você tem um fluxo de entrega de produtos, de serviços e tal, muito maior do que quando você faz essa construção off-site. E eu acho que a gente tem também a oportunidade de ouvir exemplos de outros lugares que vão ser apresentados lá no nosso evento. Cláudio, os investimentos no mercado imobiliário são quase todos privados, com exceção do de interesse popular Minha Casa Minha Vida, que tem uma participação aí do público. Mas no que o público pode ajudar para o desenvolvimento dessa indústria tão empregadora? Acho que o público é fundamental no papel de fomentar a habitação de interesse social, sob vários aspectos, né? Primeiro, o aspecto de criar efetivamente um programa de Estado, onde isso seja uma prioridade, e acho que isso já vem acontecendo lá desde 2009, quando foi criado o Minha Casa Minha Vida, depois virou Casa Verde e Amarela e agora retornou a Minha Casa Minha Vida. Mas eu acho que a gente vive um momento ainda melhor, porque os estados agora estão assumindo um papel relevante também e não deixando somente para a federação, né, para a União, esse papel de fomentar a indústria da habitação de interesse social. Então a gente já tem hoje exemplos de São Paulo, que tem um programa complementar, o exemplo do Paraná, que já tem também um programa complementar, e agora o Rio de Janeiro já está com o seu programa saindo do forno para, se Deus quiser, a gente conseguir implementar. E é um programa que não só fomenta a habitação de interesse social na capital, mas principalmente também no interior. No próximo bloco, os principais exemplos internacionais na construção e no mercado imobiliário. Que exemplos de fora do país serão mostrados no Rio Construção Summit? Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já.
Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com Cláudio Ermolim, presidente do Sindicato da Construção, e com Roberto da Cunha, gestor de conteúdo do Rio Construção Summit. Roberto, como eu falei, nós vamos mostrar, quer dizer, vocês vão mostrar no Rio Construção Summit os exemplos internacionais. Que exemplos são esses e de que cidades vocês estão convidando as pessoas? Como é que vai ser isso? Recentemente a gente discutia muito, né, o grande tema do setor é discutir a industrialização. Tá? Só que a gente, hoje, né, a gente junta essa discussão junto com a transformação digital. Então a grande revolução do setor, né, é a transformação digital. Né? E essa é uma das discussões mais fortes, né, dentro do Rio Construção Summit. Nós estamos trazendo duas pessoas, tá, de referência, tá, que é o professor Bilal Sukar, né, da Austrália, e o professor Kassim do Reino Unido, né, que vão apresentar o estado da arte, né, em relação, à implantação de BIM, né, a maturidade da implantação de BIM no mundo, né, um panorama internacional. Né, isso aonde? Dentro dos países, dentro do poder público, dentro das empresas e dentro das universidades. Né. Então isso para a gente já é, né, é uma oportunidade fantástica de ter esse panorama. Né? Além disso, né, para quem já implantou o BIM, para quem já está trabalhando com modelagem, né, eles trazem também o debate, né, sobre toda a parte de construção e projeto virtual, né, também para o setor da construção civil. Né? A gente está falando, porque quando a gente liga isso, né, igual a tua pergunta anterior, a gente está falando de produtividade, está falando de sustentabilidade, né? A gente está construindo virtualmente para, né, depois, né, diminuir a quantidade de erro, diminuir desperdícios, enfim. Isso, né? é muito importante, porque pegando o gancho do Roberto, a gente acaba esquecendo que quando você consegue fazer um planejamento bem feito de uma obra, quando você consegue testar todas as suas hipóteses antes de iniciar a execução do seu projeto, você diminui assustadoramente custo, retrabalho, desperdício, emissão de resíduo. Então, toda essa experiência que a gente tem hoje em outros países, em construções públicas e privadas, vão ser apresentadas no nosso evento. E a gente tem, dentro dessas experiências, um pouco da mudança de cultura, né? Porque, infelizmente, a gente acaba, no nosso país, querendo acelerar a execução e passar por cima do planejamento e de questões hoje técnicas que podem, de repente, até atrasar um pouco o início da execução, mas, com certeza, vão trazer grandes benefícios quando a execução efetivamente começar. Roberto, que legado que o Rio Construção Summit pretende deixar para o Rio de Janeiro, para o nosso estado? Olha, quer dizer, eu espero que, né, que todo esse debate, né, todo esse momento que a gente vai viver nesses três dias, né, inspire, né, os agentes, né, os agentes da cadeia produtiva, né, do setor, para se modernizar, né, para a gente transformar o setor, né, e dar uma qualidade melhor de vida para a própria população, melhorar o ambiente construído como um todo. Quer dizer, isso vamos dizer assim, é um sonho, né, uma pretensão nossa que eu acho que a gente consegue alcançar. Eu acho que se a gente conseguir fazer com que as pessoas se sintam provocadas, né, e incomodadas a sair do seu status quo e efetivamente sair desses 3 dias de debate com o objetivo de mudar alguma coisa, né, por menor que ela seja, eu acho que a gente já vai ter alcançado o nosso objetivo. E aí, não só no público, né, no privado, mas também no público. Com certeza. Né, que as autoridades presentes, né, que as pessoas que estejam lá, de prefeituras, do próprio governo do estado, não só do Rio, mas de outros estados que estarão aqui presentes, e do governo federal, vejam nesses exemplos oportunidades que a gente tem também de ser mais atrativo, de ser mais flexível, de ter mais oportunidades para a gente transformar essa indústria que é tão importante. E é uma indústria de longo prazo, né? Os projetos de vocês pensam para daqui a 5, 10 anos. Qual é a previsão hoje para a indústria da construção? É uma indústria que ela tem a vantagem de produzir um item que hoje é de extrema necessidade num país como o nosso, né? O nosso país, ele é carente de infraestrutura, ele é carente de habitação, ele é carente de novas tecnologias para que possam facilitar
esse crescimento, tanto da infraestrutura quanto da habitação. Então, a gente está numa indústria que, para onde você olha, dentro das nossas cidades, dos nossos estados, para onde você olha no nosso país, tem demanda, né? Seja demanda de estrada, ferrovia, ponte, metrô, né? Seja demanda por habitação de interesse social, seja demanda por crescimento, seja a demanda até pelo próprio desenvolvimento das cidades de uma forma mais inteligente, mais sustentável, mais adequada à realidade, inclusive, das famílias, né? Das novas configurações de família. Então, isso tudo faz parte dessa indústria. Então, vai desde a parte de projeto, execução, a novos produtos, né? A novas formas de você atender essas demandas. Então, como você falou, a nossa indústria é uma indústria de longo prazo. Então, tudo que a gente estiver discutindo hoje só vai ter reflexo daqui a alguns anos. Mas se a gente não discutir esses impactos hoje, daqui a alguns anos a gente vai estar discutindo, e aí a gente perdeu todos esses anos e infelizmente não evoluiu. Então, pensando nessa evolução, vamos para o nosso ping-pong final. O que vocês mais gostam no Rio? Eu mais gosto dos cariocas. Acho que a paisagem, mar e montanha, acho que isso é algo apaixonante do Rio de Janeiro. E o que vocês mais detestam no Rio? A violência. Eu acho que é a cidade que acaba indo ao encontro do que o Emoli falou, mas acho que é a cidade informal, né? E tudo que ela traz. Qual é a construção mais bonita ou mais bacana do Rio? É uma construção moderna, mas que hoje, quando você chega no Rio, ela chama a atenção, que é o Museu do Amanhã. Ele tem hoje ele virou uma referência na nossa paisagem e quem chega no Rio de Janeiro vê ela de longe. Isso. Eu vou, em vez de uma construção moderna, vou para uma arquitetura moderna. Né? Acho que é um ícone internacional, que é o Palácio Capanema. Né? Acho que é um exemplo, né? Um ícone internacional. Acho. Se ganhasse de presente o edifício à noite, o que você faria com ele? Olha, acho que tem que fazer alguma coisa que colabore para a revitalização do centro. Né? Então, o que revitaliza, né, é moradia. Né? Eu faria uma habitação, faria uma edificação mista com moradia, né, e hotelaria, as duas coisas, hotel e habitação. Eu concordo com o Roberto, acho que a gente tem que trazer vida para aquela região e o à noite ele tem uma posição ímpar e ele deveria então se transformar em residência. Então, nesse clima residencial. Muito obrigada pela sua participação, Cláudio. Obrigado, Roberto, também foi um prazer conversar com vocês. Eu que agradeço. Fazendo votos que o evento seja um sucesso e que traga realmente para o Rio, que mostre para o Rio para fora, como ele precisa ser mostrado, e que traga para a gente também as experiências, as boas experiências do mundo, né? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui no seu programa, a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso evento. Obviamente, a gente convida as pessoas que estejam nos assistindo a entrar em contato conosco através das redes sociais. A gente já tem um site do evento e lá você vai ter mais informações. Do site. Toda a nossa rede social e o nosso site são Rio Construção Summit. É só escrever dessa forma que você vai ter as informações mais detalhadas do evento. Muito obrigada aos dois. Obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!